Bem-vindas ao Mães de Quinta, mais uma vez aqui com vocês no nosso canal, falando sobre o universo feminino, sobre maternidade. Que aparecer aqui, tá toda suja. Essa é a Meg, minha primeira filha. E nosso vídeo hoje é sobre o divórcio quando envolve filhos. E é um vídeo bem legal, que eu gostaria de compartilhar para vocês a minha experiência. Essa experiência é uma experiência única, então eu não venho aqui dizer sobre o outro, é sempre sobre mim. Sempre o que eu acredito, o que eu passo e o que eu vejo de outras pessoas. Enfim, eu tenho um filho de 5 anos, inclusive estou aqui arrumada toda maquiada, porque vai ter o aniversário dele logo mais. E eu queria dizer pra vocês como foi lidar com a separação e um filho pequeno de 3 anos. Deixa eu tirar a Meg daqui. A Meg era um animalzinho comum que acabou morando comigo. E como no relacionamento final dele geralmente é um pouco conturbado, eu mantive a cachorra comigo mesmo, não compartilhei a guarda, porque já era tanta coisa pra lidar, né? Enfim. Eu queria dizer no que eu acertei. Geralmente as mães acham que tá sempre errando, e eu queria contar pra vocês o que eu acertei com relação ao Bento. Bem, logo que eu me divorciei, logo que eu me separei, passou um pouco tempo, uns 3 meses mais ou menos, eu coloquei o Bento na terapia, uma psicóloga, assim, pra tentar ajudá-lo, né? E me ajudar também. Eu faço a minha terapia, tenho a minha terapia individual, e eu coloquei o Bento nessa terapia pra ele entender, né? Qual que era a forma. Porque, de repente, ele nasceu numa família que tinha uma única casa, os pais casados, o tempo todo junto com os dois, e de repente ele se viu sem a casa dele, morando com a avó, que eu fiquei na casa da minha mãe um tempo, e o pai em outro ambiente. Pois bem, eu acho que fundamental foi essa questão da terapia na vida dele. Ele faz terapia até hoje, ajuda muito isso. E outra coisa muito importante é você tentar não passar para ele, né, para o seu filho, aquele sofrimento naquele momento. Porque mesmo que o fim seja algo inevitável para o casal naquele momento, é muito importante você tentar blindar o seu filho disso. E é bem difícil. É bem difícil. Porque você realmente está sofrida. Muitas decisões precisam ser tomadas. Muita coisa mudou na minha vida. Então, blindar o meu filho disso foi bem difícil. Mas eu tentei. Acho que não com 100% de acerto, mas eu tentei bastante. Para que ele pudesse não sofrer tanto, porque todo mundo sofre, né? E aí na terapia teve um livrinho que era chamado, acho que 2 Casas, se eu não me engano, que mostrava, tem até uma psicóloga que canta, que fala, tem a casa da mamãe, tem a casa do papai, contando que é diferente, mas que ele tem amor. Às vezes eu me deparo com algumas amigas que também se divorciaram e o clima com o pai da criança é muito conflituoso. E isso é muito ruim. Vamos dar uma respirada. Não depende só da gente, né? É uma via de mão dupla, depende muito do outro. E assim, o que mais me preocupava, o que mais me deixava triste era isso. Eu vi o Bento, assim, mudar de comportamento na escola. Eu vi o Bento uma criança um pouco mais agitada. E para ele poder entender todo aquele rolê diferente que estava acontecendo, porque a criança sente, né? Ele tinha 3 anos, ele não entendia tanto, né? Mas ele já sentia. E eu optei por também... eu não me relacionei, assim, um namoro firme depois que eu me separei. Mas... e eu também não apresentei ninguém pra ele. Eu tive essa ideia, né? Isso aí vai de cada um. Por quê? Eu não queria confundir a cabecinha dele. Eu acho assim que eu tenho os meus finais de semana livres pra viver o que eu quiser, a minha vida de mulher. Então, pra que eu vou introduzir uma pessoa na vida do meu filho se eu não sei o que eu tô sentindo realmente? É um processo, né? Um processo de cura, um processo de descoberta, é um processo muito engraçado. Eu passei por muita coisa engraçada, assim, até, igual eu falei no outro vídeo, até dá bom, dá ruim demais. Especificamente da criança, eu acho assim que mães felizes, pais felizes, criam crianças e adultos seguros e felizes. Não adianta só você morar na mesma casa, no mesmo teto, ter um relacionamento
de acordo com os padrões, né? Que são uma família casada, na mesma casa, casal homem e mulher e tudo mais. Sendo que você não tá bem, você não tá feliz, o outro não tá feliz. Isso não vai criar uma atmosfera legal pra criança. Isso não vai criar um ambiente sadio, onde ele possa perceber que tem muito amor ali. O que é fundamental, além de você tentar blindar o seu filho, de não passar pra ele aquele sentimento de raiva ou de tristeza, de frustração que você tá sentindo, o importante é você continuar mostrando que não é sobre ele, que ele é uma criança amada, que ele é uma criança querida, que ele foi uma criança desejada, uma criança especial e que o amor da mamãe e o amor do papai não vão mudar. Às vezes o Bento me pergunta se eu já fui casada com o pai dele, eu falo que já. E por que eu não sou mais casada? Aí eu falo, a explicação que eu consigo dar é que, Bento, adultos às vezes param de se amar, mas o papai e a mamãe nunca vão deixar de amar você. Então a gente resolveu cada um morar na sua casa porque a gente não queria mais ficar no mesmo lugar. E assim, com o passar do tempo, isso vai ficando mais natural para ele. Ele já entende qual que é o dia do pai, qual que é o dia da mãe, qual que é o rolê do Natal, o rolê do Ano Novo, e vai ficando cada vez mais natural para ele. Até porque não é uma configuração familiar muito bizarra, né? Acontece muito, né? Tem muitos pais divorciados. E a criança vai começar a entender, né? Hoje ele já entende bastante. Teve uma situação engraçada que eu me lembro bem, que a gente estava no aniversário e o pai de um amiguinho falou: Bento, você tem que pedir pro seu pai ou pra sua mãe te levar lá em casa pra você brincar com o seu amiguinho, enfim. Aí ele não entende o que é, ou ele não ouviu e falou assim: não vai dar, porque o meu pai e a minha mãe não moram mais na mesma casa. E saiu, assim, numa naturalidade que foi de impressionar. Assim, o que é ruim também é que às vezes você se sente perdendo, assim, um pouco da criação do seu filho, do crescimento dele. No começo foi muito dolorido, assim, dividir, ficar longe. Mas sabe o que é importante? O importante é que ele tem dois pais que o amam muito e que são presentes e que estão vivendo aquilo e modificando, porque é a nova realidade, né? É o novo normal. E às vezes ele pega pesado, o Bento pega pesado. Ele, eu quero ficar na casa do meu pai. E no começo eu me sentia mal. Depois que eu vi que ele tava querendo me chantagear, criança é esperta, querida. Se você não ficar atenta, ele te dá um baile. Depois que eu vi que ele queria jogar com isso, eu me fortaleci, não deixei ele jogar com isso. Porque eu sou a mãe, eu sou a adulta, eu que tenho que conduzir. E assim, disso tudo, o que é mais importante, que eu acho que é o mais legal, é que assim, o filho vem depois. Você veio primeiro. Então você tem que pensar no seu bem-estar para conseguir oferecer um bem-estar para aquela criança. E assim viver pleno e modificar. Nem sempre vai ser fácil, mas depois que você se adapta e você tem certeza de que aquilo foi o melhor para você, vai ficar bom. Vai ficar bom para ele, vai ficar bom para você, vai ficar bom para a pessoa de quem você se separou. Porque é isso, é sobre escolhas, né? A família é uma escolha. E você também é uma escolha. E a escolha mais importante da sua vida tem que ser você, viu, gata? Ela deve ser a... E sobre novos relacionamentos, eu acho que fica a critério de cada um se deve apresentar ou não, em qual momento que deve introduzir. Eu não tenho como dizer, porque eu nunca apresentei. E pra eu apresentar alguém pro Bento, tem que ser alguém muito especial. Ele é a minha pessoa no mundo, como eu já falei. E no primeiro vídeo que eu fiz do canal, eu disse: pra eu dividir a minha solidão com alguém e eu dividir a pessoa mais importante do mundo, da minha vida, que é meu filho, tem que ser alguém que vale muito a pena. É isso.
mais um videozinho aqui no nosso canal, no Mães de Quinta. Não deixe de se inscrever no canal, compartilha esse vídeo se você gostou, se fez sentido pra você e ativa os sininhos e eu prometo não ficar mais tanto tempo assim sumida, tá bom? Um beijo!